Bons dias, meus queridos alunos do primeiro ano do Colégio Nossa Senhora do Rosário. Vamos começar então agora, semanalmente, sempre às sextas-feiras, enviarei para vocês uma aula, um conteúdo, uma correção, tá? Algum material para que nós possamos discutir as nossas disciplinas, certo? Faremos então agora uma pequena revisão dos nossos conteúdos das aulas 1, 2 e 3. Eu mandei para vocês uma folha de exercícios pelo Classroom para que vocês estudassem aquele material e também mandei alguns exercícios discursivos e objetivos para que vocês também fizessem. Espero, sinceramente, que tenham feito. Bem, de qualquer forma, vamos fazer aqui nesse instante as correções de alguns exercícios, sim? Começando pelo livro de vocês, na página 11, exercício número 2, letras A e B. Na letra, antes dos exercícios, nós temos ali uma chamada, tá, um texto, que é o motivador da questão, que vai falar um pouco sobre a visão do homem sobre o mito no mundo contemporâneo. Como o homem contemporâneo pensa o mito. A gente viu em sala de aula, nós vimos isso em sala de aula, antes de nossa parada, né, forçada, nós vimos que para o homem primitivo, o mito é uma verdade. Ele entende o mito como uma realidade. Não é possível você viver numa sociedade primitiva sem entender, participar do mito. Hoje, o homem contemporâneo tem uma visão um pouco depreciativa do mito. E a questão aí trata um pouco disso, tá? E aí, vamos lá. Ela coloca ali pra gente, né, na letra A. Cite exemplos extraídos do seu cotidiano do emprego da palavra mito, no sentido exposto no texto. Então, vocês poderiam citar qualquer dois exemplos que coubessem aqui. Quando se pede para citar, basta citar. Não precisa você explicar muita coisa. Se o comando da questão pede para que você explique, então tudo bem, expliquemos. Aqui no caso, só pede para citar. Então a gente respondeu desse jeito assim, né? Vamos aqui fazer a leitura. O mito, usado na atualidade para identificar algo sem correspondência com a realidade, pode ser exemplificado nos mitos modernos, ligados ao quê? A gente pode aqui citar uma miríade de respostas, né? Eu botei aqui dois exemplos para a gente. A questão da cibernética, do homem-robô. A ideia de que o homem, produzindo equipamentos, tecnologias, robôs são tecnologias. Que tecnologias essas que dariam conta de todos os males da humanidade. O robô seria capaz de substituir efetivamente o homem. Nós sabemos que essa tecnologia tem os seus prós e os seus contras. Se eu entendo que ele vai resolver todos os nossos males, eu crio, de fato, um mito moderno. Um outro exemplo aqui, a gente colocou no mito do herói símbolo, o campeão esportivo. Aquele jogador, aquele atleta, né, aquele desportista que é excelente, como diria Aristóteles, né, que é excelente naquilo que faz. Tão excelente que ele vira uma referência, um mito pra gente, tá bom? Ele é o símbolo do herói, tá? Não depreciando a figura de maneira nenhuma. Ayrton Senna, um grande corredor que virou pra gente um símbolo do herói. Ok? Seguimos agora para a outra questão. Muito bom, meus queridos. Vamos então começar a correção da questão número 2, agora a letra B. O comando da questão nos fala o seguinte: explique a frase do intelectual norte-americano Joseph Campbell, 1904-1987, mitologia é o nome que damos às religiões dos outros. Reparem, mitologia é o nome que damos às religiões dos outros. E aí a gente vai desenvolver uma resposta que não é complicada, é até simples, que vai dizer o seguinte para a gente, né? Quando nos detemos à religião grega, o mito, para o grego antigo, era a verdade. Não era um mito, era a verdade para eles. Porque a gente não pode pensar o mito simplesmente como mentira, uma definição equivocada. Então, a religião grega, egípcia, persa, ou qualquer outra, fenícia, etc., tá? Quando nós nos detemos às religiões deles, é comum que o homem contemporâneo os vejam, né, como uma mentira, o que é um equívoco, como um mito,
e que ele não tem fundamento. Isso é um erro, tá? A gente não vai pensar o mito, né, aquilo que para o outro era uma verdade, como uma mentira, porque para eles não era mentira, tá bom? Assim como para nós, muitos dos nossos mitos não são mentiras, eles são verdades. Só para a gente poder se localizar, né, quando o grego ouvia, por exemplo, o mito do herói Teseu, ele entendia aquilo como uma verdade. A mitologia grega, né, que faz parte da própria cultura religiosa do grego, Egeu, casado com Aitra, tem um filho, que é Teseu, o famoso Teseu da mitologia grega. A mitologia vai dizer que, de fato, Teseu não é filho de Egeu, mas sim filho do deus Poseidon. Ele vive, a princípio, em Trezena e depois ele vai para Atenas. Ele só vai para Atenas depois de mais velho, quando é capaz de cumprir um ritual de passagem. Todo mito, toda a história, né, que para aquele homem primitivo não atrasado, mas sim que veio primeiro, é uma realidade, ele tem um significado, ele quer explicar algo para aquele homem. Então, quando Teseu atinge uma idade que não é mais uma criança, em que é capaz de levantar uma pedra, uma missão é colocada pelo seu pai, pegar as sandálias e sua espada, ele vai a Atenas. Chegando em Atenas, o pai o reconhece com aquela espada e com as sandálias, e ele lá vai receber uma missão. Os atenienses entraram em guerra contra o povo de Creta, a ilha de Creta, que a gente viu no mapa das postagens que eu mandei para vocês. Em Creta, Teseu vai assumir uma missão, não é mandado, ele assume uma missão de ir até Creta para vencer o Minotauro. O Minotauro, ele representa um problema para os gregos, para os atenienses especificamente. Porque todo ano, os atenienses mandavam 14 jovens para Creta. 7 jovens, 7 meninas e 7 rapazes, da idade, da juventude, como vocês. E lá, eles eram devorados pelo Minotauro. Teseu, o herói mítico, assume a missão e vai até Creta para lutar contra o Minotauro. Chegando em Creta, ele luta contra o Minotauro e vence o Minotauro. Para poder entrar no labirinto do Minotauro e sair, ele conheceu uma jovem chamada Ariadne. Ariadne dá para ele o novelo de lã. Isso quer dizer o quê? É a simbologia do mito. É a inteligência feminina. Ariadne dá o novelo de lã para o nosso herói Teseu. Com o novelo de lã, ele consegue marcar o caminho de entrada do labirinto e o caminho de saída. Mas ela dá uma condição para Teseu, que ele vai se casar com ela. Teseu, ao sair do labirinto, depois de vencer o Minotauro, ele vai embora com Ariadne, mas não casa com ela. Ele foge à noite do casamento. Isso também tem uma representatividade, uma simbologia para o homem antigo. Se Teseu foge do casamento, é porque ele ainda não é um homem maduro para assumir efetivamente um compromisso. Quando Teseu derrota o Minotauro, ele está representando o que para a gente? Que é a vitória da democracia ateniense. Como Atenas iria viver com os jovens sendo ceifados, morrendo na mão do Minotauro? Era necessário que o problema fosse resolvido. E Teseu simboliza a solução desse problema. Então todo mito, ele tem uma representatividade, ele tem uma simbologia, ele tem um significado para aquele povo que vive. E para quem vive o mito é uma verdade. Obrigado. Muito bom, meus queridos, vamos então dar sequência às correções das questões objetivas que eu propus a vocês na última semana. Bem, a primeira questão ali é da Universidade Estadual do Maranhão, e ela é uma fábula, né? Leia a fábula de La Fontaine, uma possível explicação para a expressão o amor é cego. E aí vai contando a fábula, vai aparecer a deusa Vênus para os romanos, Afrodite, né, para os gregos, e depois o comando da questão pede o seguinte: a fábula traz uma explicação oriunda dos deuses para uma realidade humana. Esse tipo de explicação classifica-se como alternativa C,
como mitologia. Por quê? Os deuses interferem na ação dos homens. Na mitologia, os deuses são capazes de mudar o nosso destino. Tá? Eles interferem em nossas vidas. Número 2. A cultura grega marca a origem da civilização ocidental. E ainda hoje podemos observar sua influência nas ciências, nas artes, na política e na ética. Dentre os legados da cultura grega para o Ocidente, destaca-se a ideia de que, letra A, a natureza opera obedecendo a leis e princípios necessários e universais que podem ser plenamente conhecidos pelo nosso pensamento. Ou seja, nós podemos compreender o mundo, a natureza que nos cerca, pelo princípio de racionalidade. Isso é uma inovação de fato dos gregos. Alternativa A, a questão número 2. Questão 3, né? Ela tem um comando um pouco maior, né? E o texto é um pouco maior, e ele fala assim: o ser humano, desde sua origem, em sua existência cotidiana, faz afirmações, nega, deseja, recusa e aprova coisas e pessoas, elaborando juízos de fato e de valor, por meio dos quais procura orientar seu comportamento teórico e prático. Entretanto, houve um momento em sua evolução histórico-social em que o ser humano começa a conferir um caráter filosófico às suas indagações e perplexidades, questionando racionalmente suas crenças, valores e escolhas. Nesse sentido, pode-se afirmar que a filosofia, alternativa D, a filosofia surge quando o ser humano começa a exigir provas e justificações racionais que validam ou invalidam suas crenças, seus valores e suas práticas, em detrimento da verdade revelada pela codificação mítica. No mito, o homem aceita a ação dos deuses sobre a vida do homem. Com a filosofia, o pensamento se torna muito mais racional, ele não quer admitir mais a ação dos deuses sobre nós, tá bom? Na questão número 4, temos mais uma vez a questão da filosofia e a sua origem, o seu legado para do homem grego para nós. E aí o comando é assim, ó. Dentre os legados da filosofia grega para o Ocidente, destaca-se o quê? Letra D. A recusa em apresentar explicações pré-estabelecidas mediante a exigência de que, para cada fato, ação ou discurso, seja encontrado um fundamento racional. Reparem que isso é recorrente, né? O homem grego, quando ele inventa, quando ele cria, né, a filosofia, ele busca sempre uma explicação racional para dar conta do que ele vive. Número 5. No início do século XX, estudiosos esforçaram-se em mostrar a continuidade na Grécia Antiga entre o mito e a filosofia, opondo-se a teses anteriores, que advogavam a descontinuidade entre ambos. O que acontece aqui que é importante para nós? Já a partir do século XIX e no século XX, sobretudo, os historiadores da filosofia começam a valorizar o mito como uma parte importante para a construção do pensamento filosófico. Não se pega mais o mito e se joga fora. Tudo que é novo, quando ele surge, ele tende a negar o que é anterior. A filosofia, quando surgiu, ela tendia a negar o mito. Hoje não. O filósofo, claro, ele valoriza, ele vê valor no mito. Ele vê que a filosofia, de certo modo, surgiu na negação do mito, mas há algo do mito que é importante para a própria filosofia. E aí, o comando da questão diz o seguinte para a gente. Considerando o breve histórico acima, concernente à relação entre o mito e a filosofia nascente, assinale a opção que expressa, de forma mais adequada, essa relação na Grécia Antiga. Alternativa correta, letra B. O mito é uma narrativa em que a origem do mundo é apresentada imaginativamente. E a filosofia caracteriza-se como explicação racional, que retoma questões presentes no mito.
Ela vai pegar a questão que o mito propõe e vai tentar explicá-la, mas de forma racional. Questão número 6. Temos aí, ela fala um pouco do aedo, do poeta. Os maiores poetas, né, os maiores aedos, né, da mitologia grega, que a gente pode pensar aqui, que era o mais clássico ali, né, Homero e Hesíodo. Atribuímos a Homero a Ilíada e a Odisseia, e a Hesíodo os trabalhos e os dias e a teogonia. Então, eles cantavam os poemas para o povo. E aí a questão nos pede o seguinte. O texto, que vocês leram, acredito nisso, categoricamente. O texto refere-se à cultura grega antiga e menciona, entre outros aspectos, alternativa A. O que ele pede para a gente? O papel exercido pelos poetas responsáveis pela transmissão oral das tradições, dos mitos e da memória. O poeta, ele cantava, ele narrava um mito para o povo. E o povo sempre ouvia e não interrompia o poeta enquanto ele cantava o mito, declamava o mito. Número 7. Comparando-se mito e filosofia, é correto afirmar o quê? Alternativa A, de novo. A autoridade do mito depende da confiança inspirada pelo narrador, ao passo que a atitude da filosofia repousa na razão humana, sendo independente da pessoa do filósofo. Então, o filósofo, por mais que seja um Aristóteles da vida, ele tem que argumentar e tem que te convencer com o argumento dele da forma mais racional possível. Muito obrigado. Na próxima semana, próxima sexta-feira, vocês receberão novamente um conjunto de exercícios. Tá? Hoje já tem também para vocês um material lá no Classroom, para que vocês possam trabalhar. Tenham uma boa semana e nos encontramos de novo na semana que vem. Deus vos abençoe.